Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 5 horas. Para a Rádio Gaúcha, com a edição de Natália Pitan, Kelly Matos. Acústica e a hora certa. 4:04. Vem aí promoção de aniversário. É isso mesmo. Zé Pneus, o maior auto center do Rio Grande do Sul, completa 26 anos. E quem ganha o presente é você. Preparamos promoções especiais no mês de aniversário Zé Pneus. Para você, amigo e cliente. Venha conferir e garantir o melhor em pneus Goodyear. Balanceamento, geometria, troca de óleo, suspensão e freios. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A CIS está ao lado do pequeno ao grande produtor rural. Oferecemos estufas elétricas para o setor fumageiro, fornalhas, hélices e ventoinhas, além de motores e placas de energia solar WEG. Garanta o suporte que a sua produção precisa para ser rentável, econômica e ter grandes resultados. CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Avenida Presidente Vargas 2031. Acesse nosso site cissolar.com.br. Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet? Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade com Wi-Fi+, é só com a Ozirnet. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade e Wi-Fi+ incluso. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet, sempre ao seu lado. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Nescau sachê 550 gramas, 8,59. Creme de leite CCGL 200 gramas, 1,99. Açúcar refinado da Barra ao quilo, 13,89. Ofertas disponíveis até domingo, dia 17 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que essa luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio, lentes orgânicas bifocais e multifocais, antirreflexos e anti-arranhões com tratamento de borda, joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres, veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7 em Camaquã. Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem e instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. A Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz. O Paradouro Bards traz a Camaquã. Sig Manzoni, do Acústico Reggae, em show exclusivo acústico, para você desfrutar em jantar especial com todo o nosso cardápio que você já conhece e aprova. Dia 23, sábado, não perca essa. Faça já sua reserva de mesa pelo 3671-4244. Ingressos limitados. Sig Manzoni, do Acústico Reggae, no Paradouro Bards. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso de produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal.
Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. Na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Assento sanitário almofadado por R$ 59,00. Garrafa térmica 1 litro Mor por R$ 24,90. Jarra elétrica in inox por R$ 89,00. Copo de vidro jogo com 6 unidades, só R$ 12,90. E para economizar na conta da luz, a Sulpar tem lâmpada de LED 4,7 watts por R$ 5,90. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 12 minutos. Neste momento, 29 graus é a temperatura em Camaquã. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Acústica FM com o Redação Acústica. A partir de agora, as muitas informações desta tarde de quinta-feira você acompanha pelo rádio 97,7 FM, também em vídeo, através do Facebook ou YouTube da Acústica. Programa desta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. A partir de agora você acompanha as manchetes importantes desta tarde. Os brasileiros que precisaram substituir o botijão de 13 quilos de GLP, o gás liquefeito de petróleo, para cozinhar na semana passada, tiveram que desembolsar, em média, R$ 98,67, de acordo com dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor corresponde a 8,97% do salário mínimo.
de R$ 1.100 e equivale ao maior percentual em comparação com o piso da remuneração oferecida aos trabalhadores desde o início de 2008, segundo informações compiladas pelo site Observatório Social da Petrobras. Conforme os levantamentos, houve uma tendência de queda da proporção entre o GLP e o salário mínimo ao longo da maior parte do século, interrompida entre os anos de 2015, quando um botijão de 13 quilos chegou a representar 5,7% da remuneração mínima e, caso o reajuste de 7,2% no preço do gás de cozinha anunciado pela Petrobras nas refinarias seja repassado integralmente aos consumidores, o valor médio cobrado pelo botijão de 13 quilos pode chegar a R$ 105,80 e se aproximar de 10% do salário mínimo, o que não ocorre desde março de 2006. Ao menos 12.211 crianças de até 6 anos de idade no Brasil ficaram órfãs de um dos pais vítima da Covid-19 entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano, segundo o levantamento da ARPEM Brasil, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, entidade que representa os cartórios de registro civil do país. O relatório foi feito por meio do cruzamento de dados dos CPFs nos registros de nascimento e de óbitos que constam do portal da Transparência do Registro Civil com a série histórica dos estudos de estatísticas do Registro Civil do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, 25,6% das crianças de até 6 anos que perderam um dos pais na pandemia não tinham completado 1 ano de idade. Já a colisão entre um Chevrolet Celta e um caminhão ocorrida na noite desta quarta-feira em Farroupilha matou mãe e filha. As vítimas foram identificadas como Maria Helena Ferreira, de 42 anos, e Caroline Ferreira Antunes, de 20 anos. O acidente foi registrado no quilômetro 120 da ERS 453, num local conhecido como Trevo Santa Rita. No carro, uma menina de 5 anos sobreviveu à batida. Conforme relatos, as duas estavam no Celta que seguia no sentido bairro Centro no momento da colisão. Já o caminhão, emplacado em Venâncio Aires, trafegava em direção a Bento Gonçalves. Logo após o choque entre os dois veículos, a criança foi socorrida ao Hospital São Carlos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O motorista da carreta, de 39 anos, saiu ileso do acidente. Já um Volkswagen Santana com placas de Viamão ficou destruído após uma colisão traseira. O veículo ficou pendurado no alto da ponte no quilômetro 102 da BR-290, sob o rio Jacuí, na Ilha das Flores, em Porto Alegre. O acidente de trânsito ocorreu no começo da manhã desta quinta-feira. Um caminhão carregado com refrigerantes que seguiria para Pelotas atingiu e prensou o automóvel contra a mureta da ponte. O motorista do carro teve ferimentos, foi socorrido e hospitalizado. A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada na ocorrência, que deixou o tráfego congestionado no sentido capital interior da BR-290. O governo do Rio Grande do Sul assinou na manhã desta quinta-feira o contrato de venda da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE Transmissão, para a CPFL Energia. A empresa já havia apresentado uma proposta de 2,670 bilhões de reais, o que representa um ágio de 57,13%. O valor inicial estabelecido pelo Piratini era de 1,7 bilhão. A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio Piratini com as presenças do governador Eduardo Leite, do presidente da CE Transmissão e do Grupo CE, Marco Soligo, e do presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrela. A CE Transmissão tem 56 subestações que somam potência instalada própria de 10,5 mil megawatts e opera outras 18 unidades. A empresa também é responsável pela operação e manutenção de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão e cerca de 15 mil de estruturas.
Após perder os 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil recebe hoje o Uruguai pela 12ª rodada do qualificatório a partir das 21h30 na Arena da Amazônia, em Manaus. A seleção segue na liderança com 28 pontos, 6 de vantagem para a Argentina, vice-líder, enquanto a diferença para o primeiro fora da zona de classificação direta, a Colômbia, segue sendo de 13 pontos. Os uruguaios, por sua vez, têm 16 pontos, apenas um a mais que os colombianos, os primeiros fora do G4 e hoje ocupando a vaga que leva à repescagem para o Mundial do Catar. Dentro da série de projetos no programa Avançar, o governo do Rio Grande do Sul detalhou no final da manhã desta quinta-feira um conjunto de medidas voltadas para o ensino. O investimento será na ordem de R$ 1,2 bilhão, recurso que virá das privatizações. Uma mandala da educação foi apresentada com as linhas gerais da iniciativa, que passa pelo pagamento de bolsas para jovens do ensino médio de escolas públicas com a intenção de reduzir a evasão escolar. Segundo o governador Eduardo Leite, para evitar o abandono da escola em solo gaúcho, a administração estadual irá aportar R$ 180 milhões. Leite ainda citou o contexto da pandemia do coronavírus para explicar que ficou mais difícil de segurar os jovens dentro de sala de aula. O planejamento estratégico do governo do estado também é composto pela formação de professores, garantia de aprendizagem aos alunos e uma escola atualizada, que saiba combinar competências cognitivas. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem conversado com integrantes de seu governo para verificar a viabilidade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade de privatizar a Petrobras. Estou conversando com a equipe, porque quando aumenta a gasolina, a culpa é minha. Quando aumenta o gás, a culpa é minha, disse o presidente. A declaração foi feita durante uma live nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. O presidente falou que o governo federal mantém os valores dos impostos federais inalterados desde janeiro de 2019, mas que os governadores têm aumentado o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, durante a pandemia, disse ele. Bolsonaro agradeceu ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, pela aprovação do projeto que vai possibilitar a redução do preço dos combustíveis. Ele disse que houve modificação no projeto enviado pelo Planalto, mas que a aprovação da proposta vai permitir baixar os valores ao consumidor. Já uma ocorrência de violência doméstica acabou na descoberta pela Brigada Militar de uma plantação de maconha em Teutônia. Houve apreensão de 19 pés da planta em vasos, além de sementes. No final da noite de quarta-feira, o efetivo do 4º BPM foi até a uma residência na rua Jorge Vitouter, no bairro Canabarro. Os policiais militares foram informados de que um filho estaria agressivo com os pais. Ao chegarem no local para as providências iniciais, os pais informaram que em uma peça nos fundos da residência havia o cultivo de maconha. Com a confirmação da plantação, o filho de 29 anos foi preso em flagrante. Já os primeiros dias da 36ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, entre 7 e 12 de outubro, reuniram um público visitante de mais de 27 mil pessoas no parque. O público circulante, incluindo visitantes e trabalhadores, como expositores, prestadores de serviços de limpeza e segurança, músicos, bailarinos e imprensa, chegou a 37.845 pessoas até a noite da última terça-feira. A presidente da 36ª Oktoberfest, Roberta Pereira, afirma que os números estão dentro da expectativa, em função de ser um ano diferente, dentro do que é possível fazer pelos protocolos e restrições da pandemia. Ela ressalta que o acesso de 10.700 trabalhadores nos 6 dias do evento reforça a importância da realização da 36ª Oktoberfest para a geração de renda. Já o titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Alvorada, delegado Edmar Machado, solicitou mais 10 dias de prazo para concluir o inquérito do caso do vendedor de lanches Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos, que foi espancado e morto na calçada. O homicídio ocorreu na noite do dia 2 deste mês, no estabelecimento comercial situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas. A vítima foi agredida após discussão
Aliás, a vítima foi agredida após discussão pelo preço da carne. Os 2 acusados do crime, o gerente do açougue e um amigo deste, permanecem presos. Na manhã de sábado passado, os familiares e amigos de Wagner de Oliveira Lovato realizaram uma passeata pedindo justiça e contra a impunidade. A caminhada começou na sede da prefeitura e terminou no açougue, que permanecia então fechado e com homenagens na fachada. Para encerrar o resumo de notícias, o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi acionado na manhã desta quinta-feira na praia de Copacabana após banhistas encontrarem um artefato explosivo enterrado na areia. Os policiais foram chamados por agentes da Operação Copacabana Presente. Segundo os agentes do Esquadrão Antibombas, o material se tratava de uma granada. Os policiais isolaram uma parte da areia e removeram o explosivo ainda pela manhã. Este é o resumo das principais manchetes desta tarde de quinta-feira. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 16h. 4h24. Uma boa tarde para você. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube em vídeo. E aqui para metade sul do estado em 97,7 FM. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação pelos nossos aplicativos. E as muitas notícias do dia você acompanha em acusticafm.com.br. Seguimos juntos até às 5h30 da tarde no oferecimento de Super São José, o super da nossa gente, Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço, Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet, fisioterapia é na Fisio Camaquã, Belmóveis, móveis e decorações, O Boticário, onde tem amor, tem cuidado, Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração, e FP0. Arquitetura, arquiteta Priscila Miller Lerias. É hora do intervalo comercial. Em instantes tem mais notícias para você. Redação Acústica, de segunda a sexta às 16h. Acústica e a hora certa. 4h25. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e o WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se. Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol. Desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial. Uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Suzu Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando. Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568.
Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 4h28. Boa tarde, vamos com os destaques de acústicafm.com.br. Em atividades de alto risco de contágio de coronavírus, será exigido comprovante de vacinação no Rio Grande do Sul. A medida vale obrigatoriamente a partir da próxima segunda-feira, também em Camaquã. Com a mudança no decreto estadual, será permitida a ampliação de público em eventos, desde que respeite 50% da capacidade do local. Até 800 pessoas poderão conviver dentro do mesmo ambiente, seguindo regras de protocolos sanitários. E a Secretaria Municipal da Saúde de Camaquã anunciou um novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 para aplicação da segunda dose antecipada. A imunização ocorre no Centro de Imunizações Viegas. O restante das doses continuam sendo aplicadas conforme cronogramas anteriores. Confira os dados completos em nosso portal de notícias. Direto da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. O pequeno produtor semeia na terra os seus sonhos, de alimentar sua família, de servir sua comunidade, de crescer no campo. E a Caixa ajuda a financiar esses sonhos por meio do crédito custeio Pronaf para investir na agricultura ou pecuária. Pequeno produtor, fale com o gerente. Vamos juntos fortalecer você e a sua produção. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. O Método Super é a maior franquia de ginástica para o cérebro da América Latina, com mais de 350 unidades e também está chegando em Camaquã. Com o Supera, crianças, jovens, adultos e idosos podem praticar os exercícios para o cérebro, para se dar bem na escola, potencializar a atenção nos estudos, melhorar a performance na vida profissional, ativar o raciocínio e a memória e ganhar qualidade de vida. Então vem pro Supera. Inauguração de 18 a 22 de outubro. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, pensa um presente, Boticário é o lugar. Boticário.
Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisio Camaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, estamos de volta, quando são 4 horas e 34 minutos, 29 graus é a temperatura, tempo abafado. Daqui a pouquinho a gente traz as informações do tempo com a Clima Tempo Meteorologia, porque tem expectativa de chuva vindo aí. Daqui a pouquinho a gente confirma essas informações. Bom, lembrando que nós seguimos no oferecimento de Super São José, que está de loja renovada, mais qualidade no hortifruti, açougue, padaria e estacionamento exclusivo para clientes. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. Nós vamos agora para Porto Alegre, porque o governo do Rio Grande do Sul assinou o contrato de venda da CE Transmissão para a CPFL Energia. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. O governo do Rio Grande do Sul assinou na manhã desta quinta-feira o contrato de venda da Companhia Estadual de Energia Elétrica Transmissão para a CPFL. A empresa já havia apresentado uma proposta de 2,670 bilhões de reais, o que representa um ágio de 57%. O valor inicial estabelecido pelo Piratini era de 1,7 bilhões de reais. A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio Piratini, com as presenças do governador Eduardo Leite, do presidente da CET e do grupo CE Marcos Soligo, e do presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrela. O governador Eduardo Leite voltou a defender a privatização da estatal. Não nos cabe, portanto, aqui julgar a existência de uma companhia estatal de energia criada em outro contexto histórico com os olhos de hoje. Mas nos cabe sim perceber que os tempos mudaram e que nos tempos atuais é mais interessante, do ponto de vista do interesse público, que o Estado diga o que quer, mas deixe a operação com o setor privado, que é mais ágil, tem mais capacidade de se financiar, de fazer os investimentos, de atualizar-se tecnologicamente, para garantir que esses investimentos deem vazão, deem espaço para o crescimento econômico que é demandado por todos. Este é o verdadeiro interesse da sociedade. Já o presidente da CPFL, Gustavo Estrela, ressaltou a necessidade de investimentos no setor, tendo em vista que o Brasil vive uma crise hídrica. A gente vive hoje um período de escassez hídrica e a expansão da malha de transmissão é fundamental para garantir a segurança no suprimento de energia elétrica no Brasil. A malha de transmissão mais do que dobrou nos últimos 20 anos. A gente tinha pouco mais de 70 mil quilômetros de linha em 2001. Hoje são mais de 145 mil quilômetros. E precisa continuar crescendo. A gente tem uma expectativa de expansão não só de consumo, mas de oferta de energia já no curto prazo. Fundamental que a gente também tenha a expansão da malha de transmissão. A empresa CET investiu nos últimos 3 anos uma média de 95 milhões de reais. Em 5 anos, esse número vai saltar para 1,5 bilhão de reais, segundo Estrela. O braço de transmissão da CE foi arrematado em 16 de julho pela CPFL durante um leilão realizado na B3, a Bolsa de Valores em São Paulo. Apesar da CPFL ter oferecido um valor com ágio significativo, a oferta ainda ficou abaixo dos 3 bilhões projetados por integrantes do governo Eduardo Leite. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos.
4 horas e 37 minutos e o Rio Grande do Sul tem 735.349 pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada ou não registrada, o que representa crescimento de 30,6% em relação a um mês. Do total, mais da metade é referente a pacientes que tomaram o imunizante da AstraZeneca, 380.442. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, computados até 13 de outubro, entre os que tomaram apenas uma dose da Coronavac, 180.816 estão com esquema vacinal atrasado. Além disso, 174.091 pessoas que receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer estão com a vacinação fora do prazo. O total de pessoas com esquema vacinal incompleto apresentou aumento em comparação a 14 de setembro, com 172.349 pessoas a mais do que o registrado naquela data. Por outro lado, a vacinação avança no estado, com 92,9% da população adulta com ao menos uma dose. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, 68,6% da população vacinável concluiu a vacinação. Em Porto Alegre, de acordo com o vacinômetro da Secretaria Municipal da Saúde daquele município, 91.322 pessoas estão com esquema vacinal atrasado, conforme dados da Vigilância em Saúde do dia 11 de outubro. Segundo ainda a Secretaria da Saúde, 1.172.252 pessoas receberam ao menos uma dose, o equivalente a 96,8% da população vacinável em Porto Alegre. 4 horas 39 minutos. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Neste momento, nós estamos com um tempo bom aqui na região centro-sul do estado. A temperatura e esse abafamento, nessa quinta-feira, 29 graus. Nós vamos acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã e também para o final de semana. As informações com a Climatempo Meteorologia. Por causa da formação de um novo sistema frontal, a semana termina com o céu carregado e ainda tem previsão para temporais no interior do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, as pancadas de chuva vêm acompanhadas de ventania, descargas elétricas e ainda com queda de granizo. No fim de semana, o tempo já fica mais firme e entra em ação uma nova massa de ar de origem polar. Vai fazer frio especialmente no começo da semana que vem, quando tem até o risco para a formação de geadas, mas apenas nos pontos mais altos da Serra Gaúcha. No interior do estado vai fazer frio, mas sem geada. Nesta sexta-feira, a máxima já não passa dos 20 graus. O fim de semana também terá máximas de apenas 20 graus, mesmo com a volta do sol. E no começo da semana que vem, a segunda-feira vai começar com 8 graus e à tarde a máxima ainda não vai passar dos 21 graus. A partir do meio da próxima semana, o ar frio perde força, deve esquentar durante as tardes e, por enquanto, sem previsão de chuva, até o final da semana que vem, o que deve favorecer a retomada dos trabalhos em campo no interior da região sul do Brasil. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Muito bem, 4 horas e 41 minutos. Vamos falar agora sobre a agricultura do Rio Grande do Sul, dados que foram divulgados hoje que preocupam principalmente os produtores de arroz. A Farsul está alertando para o aumento dos custos da produção orizícola, hein? Apenas para cobrir seus custos de produção, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul precisarão que o saco de 50 quilos do cereal seja comercializado no mínimo por R$ 76,32 ao final da colheita. A projeção é da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, e tem por base o levantamento regular realizado pelo programa Campo Futuro, que é realizado pela Farsul, CNA e CPEA, tendo a região de Uruguaiana como referência. Esse valor era de R$ 70,37 em agosto de 2021 e R$ 60,54 no mesmo período de 2020, demonstrando a aceleração dos custos na comparação entre a safra atual e a anterior. Somente os fertilizantes foram responsáveis por uma alta de 74% na evolução dos custos em um período de 12 meses, entre agosto de 2020 e 2021. Já o preço do frete cresceu 39%, as sementes aumentaram 32%, capital de giro 26%, os químicos 21% e operações mecânicas também subiram 21%.
Mas se os valores para produzir aumentaram de forma considerável, o preço de comercialização do produto não acompanhou o movimento. Enquanto em agosto de 2020 o saco de 50 quilos era vendido por R$ 79,20, o valor de equilíbrio era de R$ 60,50. Já em agosto deste ano, o preço do saco era de R$ 77,10, enquanto os custos representavam R$ 70,10, ou seja, uma diferença de 9,5%. O diretor administrativo da Farsul e coordenador da Comissão do Arroz da Federação, Francisco Chardon, demonstra apreensão com o quadro. Ele disse o seguinte: se olharmos a projeção para esta safra 2021-2022, nos causa um pouco de preocupação. Não teremos a margem que houve na passada e hoje estamos trabalhando em cima de números que foram muito achatados pelo custo de produção, disse ele. Chardon lembra que a Farsul já vinha alertando a necessidade de redução da área plantada para garantir melhor equilíbrio. Ele indica a necessidade de muito cuidado na gestão atual da safra. 4h43. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes 643, em Camaquã. Agora a gente vai acionar nossa equipe de jornalismo para trazer mais informações da tarde de hoje. Agora a gente conversa a respeito do Senado, que aprova um projeto que muda regras em casos de violência doméstica. O Senado aprovou nesta quarta-feira uma proposta que autoriza, em caso de violência doméstica, concessão de medida cautelar de urgência, como prisão preventiva, sem a necessidade de se ouvir as partes envolvidas. O projeto agiliza as medidas de proteção à mulher em caso de violência doméstica. Como funciona hoje? Para se decretar a prisão de um agressor, é preciso passar por uma audiência, ouvir as partes e a manifestação do Ministério Público. A proposta, aprovada pelos senadores, torna possível a decretação imediata de prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas cautelares e medidas protetivas em caso de violência doméstica e familiar, antes da audiência das partes e da manifestação do Ministério Público. O texto também define a nomenclatura do tipo penal de violência doméstica como lesão resultante de violência doméstica e familiar. A proposta agora vai ser analisada pelos deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Enquanto isso, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reiterou nesta quinta-feira que o país não corre risco de racionamento de energia devido à crise hídrica. Segundo ele, desde o ano passado, o governo tem monitorado a situação e tomado as medidas necessárias para garantir o abastecimento de energia. Bento Albuquerque destacou o sucesso em todos os 11 leilões realizados, sendo 8 de geração e 3 de transmissão de energia. Somente nos últimos certames foram investidos 40 bilhões de reais, resultando em uma expansão bastante expressiva, em torno de 13% na geração e 15% na transmissão. Fundamental neste momento onde nós temos um período de escassez hídrica, disse Bento Albuquerque. Ele disse também, ele deu essas declarações durante a abertura da 40ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior, promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil. 4h46. Baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, no centro de Camaquã. Já o Senado retira a idade mínima para beneficiários do Bolsa Atleta. Pela regra atual, o atleta precisa ter no mínimo 14 anos para receber a bolsa de R$ 370. A mudança aprovada no Senado acaba com esse requisito etário e também possibilita que estudantes bolsistas possam acumular o recebimento do auxílio com benefícios para pesquisa, iniciação científica e extensão. A relatora na Comissão de Educação, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, destaca que muitos jovens talentos abandonam o esporte por falta de incentivo. Em razão das diversas dificuldades enfrentadas, muitos atletas e estudantes abandonam a prática esportiva antes mesmo dos primeiros resultados aparecerem. Os obstáculos são enormes. Podemos citar a falta de infraestrutura, a dificuldade de conciliação entre a prática esportiva e a escola,
escola, a falta de investimento financeiro, entre outras. Mas a esmagadora maioria, a questão financeira é o maior desafio para manter o jovem atleta no campo esportivo. Autor da proposta, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, conta que se inspirou no exemplo da skatista Raíssa Leal, de apenas 13 anos, que foi medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. As Olimpíadas de Tóquio, nós pudemos observar atletas mirins com menos de 14 anos que mostraram o seu valor, como é o caso de Raíssa, no Brasil, que tão pouco investe, a maioria dos nossos laureados tem uma história de superação, de famílias muito humildes que não tiveram oportunidades, ajudas governamentais. Então, o que nós estamos propondo é que possamos estender, independente da idade. Aprovado pelas comissões do Senado, o projeto agora precisa passar pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Comercial de São Paulo, que registra o montante de tributos pagos pelos brasileiros, ultrapassou a marca de 2 trilhões de reais nesta quarta-feira. São contabilizadas todas as contribuições federais, estaduais e municipais. Em 2020, a marca foi atingida em 22 de dezembro. Segundo o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, o aumento da arrecadação dos governos acontece devido à retomada econômica com a redução das restrições na quarentena contra a Covid-19 e a alta da inflação. A inflação também puxa o aumento do montante pago em tributos, de acordo com o economista, devido ao aumento dos preços dos produtos e serviços e, por consequência, nas alíquotas que incidem sobre esses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de setembro, chegou a 1,16%. O índice calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o maior para o mês de setembro desde 1994. Em 12 meses, o índice está em 10,25%. O impostômetro é um painel luminoso fixado na sede da Associação Comercial de São Paulo, na Rua Boa Vista, isso lá no centro de São Paulo. Ele também pode ser acessado através da internet. 4h50. Dê os melhores presentes para quem você ama. No Boticário você encontra produtos de perfumaria, maquiagem, cabelos, produtos para o corpo, banho e muito mais. As melhores fragrâncias, maquiagens e produtos é no Boticário. Agora a gente conversa com o Leno Falck, vai falar sobre a Câmara que aprova texto que muda a tributação dos combustíveis. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que muda o cálculo da tributação sobre combustíveis. Segundo o texto, o ICMS relativo ao óleo diesel, ao etanol hidratado e à gasolina terão um valor fixo, que não esteja sujeito a flutuações constantes como ocorre atualmente. A proposta determina que o valor cobrado em cada estado será calculado com base no preço médio dos 2 anos anteriores. A matéria agora segue para o Senado Federal. O relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, justificou a importância do texto aprovado. Os tributos federais e estaduais respondem por cerca de 40,7% do preço da gasolina. Portanto, independentemente das discussões sobre a política de preço praticada pela Petrobras, não há como negar que a carga tributária é decisiva para o elevado custo dos combustíveis. O grande mérito das proposições em análise é recorrer à tributação nacional e economicamente eficiente para possibilitar a estabilização ou a redução dos preços desses produtos. Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acredita que somente essa medida não será suficiente. Ele cobrou mais ações econômicas do governo para o controle dos preços dos combustíveis do Brasil. Nós precisamos também trabalhar a política econômica do governo federal, principalmente a política cambial. Eu vejo que a política cambial exercida pelo Paulo Guedes não é a correta. Nós estamos desvalorizando a moeda brasileira e essa desvalorização diminui o poder de compra do brasileiro. Nós somos grandes produtores de petróleo, senhor presidente, mas a Petrobras não investe, não faz investimento na construção de refinarias. Por meio de nota, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal afirmou que o projeto vai desfalcar em 24 bilhões as finanças estaduais.
o que significa reduzir também em 6 bilhões as finanças municipais. Segundo o Concefaz, não haverá qualquer efeito sobre o preço dos combustíveis. Isso porque a medida está incidindo somente sobre uma parte dos componentes, já que os demais fatores vão continuar dependentes do elemento causal do preço. O comitê acredita que sem a reforma da política de preços da Petrobras, não há solução à vista para essa questão. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck. 4h53, seguindo por aqui no oferecimento de FP0 Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, arquiteta Priscila Miller Lerias. O WhatsApp dela é o 519-8501-2568. Motivo de grande preocupação de uma categoria é essa questão dos eventos, né, que acabaram sendo suspensos em todo o nosso país devido à pandemia de Covid-19. Nós tivemos protestos, inclusive, né, que foram realizados aqui no município de Camaquã, pedindo a retomada dos eventos. E agora nós temos novidades sobre este assunto. Valesca Luz traz o que tem de novo nessa questão. Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde a toda a audiência. Tem novidade, sim, para o setor de eventos em Camaquã. Foi alterado, na verdade, o decreto municipal de acordo com o decreto estadual que permite a ampliação do número de pessoas convivendo no mesmo lugar, mas é importante frisar sempre que precisa ser seguida algumas regras, os últimos protocolos estabelecidos, distanciamento entre mesas, distanciamento de 1 metro entre pessoas, a permanência do uso de máscaras, a permanência do uso correto de máscara, álcool gel 70% líquido. É importante seguir esses protocolos. Mas a partir da próxima segunda-feira, dia 18, entra em vigor aqui no Rio Grande do Sul o passaporte vacinal ou um comprovante de vacinação. Isso é uma estratégia do governo do estado para incentivar a vacinação. Tu mesmo já trouxe aqui no teu programa a questão de doses em atrasos, né, as segundas doses. Então, é uma estratégia de incentivar a população a se vacinar e automaticamente essa retomada econômica, né, já que os eventos poderão retornar, eventos sociais, de entretenimento, bares similares no Rio Grande do Sul. Acredito que cada prefeitura altera um pouquinho os decretos, até porque uma das grandes dúvidas é se as baladas poderão retornar, por exemplo, né, já que os horários de funcionamento, eles estão permitidos de acordo com o alvará de funcionamento daquele estabelecimento, então volta a vigorar da maneira que era antes da pandemia, então precisa cuidar estes detalhes. Em Camaquã, por exemplo, pode conviver até 800 pessoas, mas em um ambiente que forneça que respeite 50% da capacidade do local, com base no alvará e também no Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, o PPCI. Nesse caso, Gil, precisa apresentar o comprovante de imunização, caso tu seja convidado para algum tipo de evento que o espaço comporte distância de 2 metros entre as mesas, distância de 1 metro entre as pessoas, seguindo os protocolos. Tu precisa, para participar, comprovar a imunização. De 401, na verdade até 400 pessoas, tu precisa passar o passaporte, tá? Festas entre 401 pessoas até 800 pessoas, aí além do passaporte, Gil Martins, precisa de uma autorização da vigilância sanitária, tem que informar o município, né, a prefeitura municipal, de que tu vai fazer um evento desse porte, inclusive com testagem de identificação, né, do antígeno de Covid-19, a lista, né, dos participantes desse evento dentro dos protocolos. Até 400 pessoas, por enquanto liberado, apenas com comprovante de vacinação. Uma festa entre 401 pessoas até 800 precisa seguir já essas outras recomendações. Acima de 800 pessoas não é permitido. Então, um evento com até 800 pessoas em Camaquã. Essas medidas, elas passam a valer a partir da próxima segunda-feira, com organização. A gente sabe que tem 15 anos, que daqui a 1 ano, tem festa de casamento que é daqui a 2 anos, tem toda uma estratégia. Não sabemos como ficará a pandemia, agora é tudo muito incerto de tudo que a gente já viveu ao longo desse 1 ano e meio já de proteção, enfim, contra a disseminação da Covid-19, mas pelo menos agora a gente já consegue ter uma base, já pelo menos para os próximos 6 meses, talvez, dessa organização. Até porque uma festa de 800 pessoas
exige um período de organização, né? Então, a princípio, a partir da próxima segunda-feira, em Camaquã está permitido, sim, eventos sociais, de entretenimento, de até 800 pessoas. 801 já não é mais permitido. Pois é, a gente entende perfeitamente que nós não sabemos o que nos aguarda no futuro, no que diz respeito a essa pandemia. Mas, sem dúvida, desde o início dela, nós estamos vivendo o melhor momento, né? É aquele com o menor número de infecções para o Covid-19, menor número de internações e a diminuição também dos óbitos, principalmente. E tudo isso está relacionado à vacina. Então, esta é uma forma que foi encontrada pelo governo do estado para incentivar as pessoas a receberem as aplicações corretas, né? Uma dúvida que fica agora neste momento, Valesca, é o seguinte: que tipo de comprovante de vacinação vai ser solicitado nesses eventos? As pessoas precisam comprar ingressos previamente e apresentar, ou pode ser no momento da festa já adquirir o seu ingresso e desta maneira apresentar um documento que comprove? Sobre os ingressos, Gil, aí já é uma organização da festa privada ou da festa pública, né? Depende de como eles vão organizar. Uhum. Quando tu chegares neste evento, nesta atividade coletiva, precisa estar portando o documento de vacinação com as 2 doses. É bem importante completar, tá? Precisa estar 100% imunizado, exatamente para não ter o risco de contaminação da Covid-19 nesse local. Então, tu pode baixar o aplicativo Conect SUS no teu celular, digitalmente, e não precisa nem levar o comprovante de vacinação impresso, né? Que quando você já recebeu, provavelmente muita gente já recebeu a vacinação contra a Covid e recebeu uma carteirinha. Nessa carteirinha, você pode apresentar também no formato impresso neste local, porque vai ser obrigatoriamente exigida essa apresentação. Caso você não queira carregar esse papel, enfim, deixa na bolsa, um evento social, né, que está num traje diferente, pode levar no celular, baixa o Conect SUS e a partir dali está todo o histórico de vacinação, você consegue comprovar também essa sua imunização, 100% da imunização. E possivelmente, acho que essas 2 formas são as mais fáceis, né, as mais utilizadas, a digital e a física, né, no comprovante de vacinação impresso. Fica então a recomendação que a prefeitura também orienta, né, que a população de Camaquã procure o Centro de Imunização Viegas para completar suas segundas doses. Nós temos informações de antecipação da Pfizer, da vacina da Pfizer. Esse já está disponível até 20 de agosto, se eu não me engano, está lá no nosso portal de notícias todos esses detalhes. Então, se você ainda não tomou e tem essa oportunidade, busque a segunda dose ou talvez a primeira dose de 18 anos ou mais. 12 anos ou mais? Isso, a partir de 12 anos. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, Instantes Tem Notícia na Certa pela Rede Gaúcha Sat, e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para os nossos ouvintes sobre esses procedimentos todos que entram em vigor aqui no município de Camaquã a partir de segunda-feira. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. O avanço de uma frente fria provoca pancadas de chuva no norte e noroeste ainda hoje. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,52. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,20%. Trânsito. Atenção para estreitamento de pista no viaduto José Eduardo Uswick, que liga a rua Dom Pedro, uma colisão entre um carro e um jipe do Exército no sentido sul-norte. Há lentidão no local, a alternativa aos motoristas é seguir pela Avenida Farrapos, para quem vai em direção ao aeroporto Salgado Filho. Ninguém ficou ferido na ocorrência, mas o guincho é aguardado para a retirada dos veículos. Nas estradas que ligam a capital com a região metropolitana, o trânsito flui bem e não há ocorrências no momento. Com o trânsito, Laura Becker. Em GZH. O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje, por 7-3, a lei que permitia a produção, comercialização e consumo de 4 medicamentos para emagrecimento: sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. O julgamento do caso começou nesta quarta-feira. O relator, ministro Nunes Marques, votou a favor da validade do texto. A análise do tema foi retomada nesta quinta com os votos dos demais ministros. Para a maioria do Supremo, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária tomar uma decisão sobre o assunto. Os ministros também citaram que outros países proíbem as substâncias por potenciais danos à saúde.
Pode faltar água hoje em ao menos 13 bairros da capital gaúcha. Trabalhos do DEMAI podem afetar o abastecimento nos bairros Auxiliadora, Bonfim, Centro, Cidade Baixa, Floresta, Independência, Menino Deus, Montserrat, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília, Santana e São João. O serviço deve ser finalizado ainda na noite dessa quinta e a estimativa é que a água comece a retornar durante a sexta-feira. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 5:03. A CIS está ao lado do pequeno ao grande produtor rural. Oferecemos estufas elétricas para o setor fumageiro, fornalhas, hélices e ventoinhas, além de motores e placas de energia solar VEG. Garanta o suporte que a sua produção precisa para ser rentável, econômica e ter grandes resultados. CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Avenida Presidente Vargas 2031. Acesse nosso site cissolar.com.br. Na rede de farmácias São João, você tem qualidade e economia. Confira as ofertas imperdíveis. Fralda São João Premium Jumbinho, produto exclusivo por R$ 18,99 cada. Toalhas umedecidas Pampers Kit com 4 pacotes por apenas R$ 29,96 cada embalagem promocional. Creme dental Close Up, na compra de 4 unidades, cada uma sai por apenas R$ 1,29. Rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Nescau sachê 550 gramas, 8,59. Creme de leite CCGL 200 gramas, 1,99. Açúcar refinado da Barra ao quilo, 13,89. Ofertas disponíveis até domingo, dia 17 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A Fubra, clique, compre e leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre e leve. Lojasafubra.com.br. Bazar Móveis Eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Hello, I'm Teacher Djanani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet. Provedor de internet, Camaquanet. Agilidade no atendimento, não tem comparação. Camaquanet é a melhor opção. Camaquanet é a melhor opção. Novo endereço. Conheça a nova loja, mais ampla e moderna. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone WhatsApp 36719999. Camaquanet, conexão com você. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 51-3671-6752 ou 51-3692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155.
Super Prazão Lojas Becker. Comprando agora, você começa a pagar só no ano que vem. Essa condição é imperdível. Toda loja para começar a pagar em 10 de janeiro de 2022. Móveis e eletros para mobiliar a casa toda. Materiais de construção, do alicerce ao telhado e muito mais com entrada para o ano que vem. E ainda ofertas especiais em até 12 vezes sem juros. Vem comprar barato, vem pra Becker. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa a linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa a linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural. Auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Agora são 5h09, de volta com Redação Acústica, trazendo notícias, deixando você bem informado todas as tardes. Nós vamos juntos até às 5h30 da tarde. Oferecimento de Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na Belmóveis, na Bento 111 em Camaquã. Olha, reconhecimento de suspeitos deverá ser mais rígido no país. Projeto de Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, muda o Código de Processo Penal para atualizar o procedimento de identificação de suspeitos de crimes e, assim, diminuir a chance de que erros no reconhecimento condenem pessoas inocentes. Será obrigatório que a pessoa a ser identificada seja colocada ao lado de pelo menos outras 3 inocentes e que atendam à descrição dada pela testemunha ou vítima. Esta, por sua vez, deve informar a que distância estava do suspeito, por quanto tempo o viu e as condições de visibilidade e de iluminação no momento do crime, além de ser informada que o acusado pode não estar entre as pessoas apresentadas, que ela não é obrigada a identificar o suspeito se estiver em dúvida e que as investigações continuam com ou sem o reconhecimento. Além disso, a raça de quem identifica e de quem é identificado deve ser registrada, como destacou o relator Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Cerca de 83% dos presos injustamente em razão de reconhecimento falho são negros. É um problema já consolidado do sistema prisional. Então, a autodeclaração de raça de reconhecedor e reconhecido tende a reduzir essa incidência. E esse reconhecimento, e daí, na minha experiência como um delegado de polícia por quase 20 anos, talvez seja o ponto mais importante. Deixar claro aquilo que a jurisprudência já assinala, de que o reconhecimento deve ser corroborado por outros elementos de prova. Será proibido fazer perguntas que induzam a testemunha a uma resposta, bem como mostrar somente fotos de pessoas suspeitas de algum crime, além de fotos extraídas de redes sociais. Após a identificação, as fotografias reconhecidas passam a fazer parte dos autos. Caso os procedimentos não sejam cumpridos, a prova de reconhecimento será considerada nula. O projeto segue para a Câmara. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Agora são 5h mais 12. Trazendo mais informações.
presidente da República, Jair Bolsonaro, editou um decreto em que autoriza a presença temporária de forças militares dos Estados Unidos em território brasileiro para treinamentos militares. As tropas deverão fazer exercícios de adestramento na região do Vale do Paraíba, entre os municípios de Resende, no Rio de Janeiro, e Lorena, em São Paulo, no período de 28 de novembro a 18 de dezembro deste ano. Atividades realizadas em conjunto pelos exércitos dos dois países foram objeto de acordo na 36ª Conferência Bilateral de Estado-Maior Brasil-Estados Unidos, ocorrida em outubro de 2020. A programação prevê ações conjuntas em todos os anos até 2028. A primeira operação entre as Forças Armadas do Brasil e Estados Unidos aconteceu entre janeiro e março deste ano. As ações ocorreram em Fort Polk, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Os exercícios entre as Forças Armadas em solo brasileiro são organizados e executados pelo Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, iniciativas como esta fazem também parte de um acordo bilateral entre os dois países para a cooperação em matéria de defesa, firmado em Washington em 12 de abril de 2010 e promulgado em 18 de dezembro de 2015. 5h13, a Físio Camaquã é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Físio Camaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Agora a gente fala sobre uma criança que contraiu raiva em uma cidade do país, continua em estado grave. Uma criança de 2 anos que contraiu o vírus da raiva em Chapadinha segue em estado gravíssimo no Hospital Universitário em São Luís. Ela foi mordida por um animal silvestre, mas ainda não há confirmação da origem da doença. Por isso está sendo feito um bloqueio e investigação em cães e gatos do local. Esse é o primeiro caso da doença registrado após 8 anos no estado. Os últimos 2 casos foram notificados nas cidades de Humberto de Campos e São José de Ribamar em 2013. Autoridades de saúde da região anunciaram a vacinação contra a raiva em todas as pessoas do povoado, além do treinamento para todos os agentes comunitários de saúde em Chapadinha, treinamento para os médicos e enfermeiros sobre o diagnóstico da raiva e protocolos de atendimento. A raiva é um vírus mortal transmitido pela saliva do animal infectado. No caso de agressão por parte de algum animal, deve-se lavar o ferimento com bastante água e sabão e aplicar produto antisséptico e procurar o mais rápido possível ajuda médica. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que previne também a raiva humana. Não há vacinação para animais silvestres, por isso o indicado é não tocar em morcegos e outros, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais. Agora são 5h15. Depois de criar uma subcomissão para debater o salário mínimo regional no Rio Grande do Sul, a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa indicou os parlamentares que irão integrar o colegiado composto por 4 membros: Fernando Marrone, do PT, Eric Lins, do DEM, Zé Nunes, do PT e Luiz Fernando Mainardi, do PT. Mainardi será o relator desse grupo. Os nomes dos parlamentares que vão integrar o colegiado foram escolhidos na reunião desta quarta-feira. A subcomissão foi aprovada em 29 de setembro. Naquele encontro, o requerente Mainardi justificou o seu pedido, alegando que há um debate na sociedade sobre a questão do salário mínimo nacional ou regional. Alguns entendem que ele é fundamental na retomada do crescimento da economia pelo aspecto da demanda. Outros entendem que ele cria limitações. Precisamos ouvir a todos e debater este assunto, resumiu Mainardi. Agora são 5h16. Daqui a pouquinho a gente traz as informações de Grêmio e Internacional. Enquanto isso, a Comissão do Senado votará dispensa de multa previdenciária para trabalhadores rurais. A proposta prevê a dispensa de multa previdenciária para trabalhadores rurais no reconhecimento de tempo de serviço anterior à obrigatoriedade de filiação ao regime geral de previdência social.
Para o relator da matéria, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o pagamento é injusto e precisa ser extinto. Não é justo impor ao trabalhador que não tenha a obrigatoriedade de efetuar recolhimento ao RGPS o pagamento de multa para que possa efetuar a contagem recíproca de tempo de serviço. A multa, como se sabe, destina-se a apenar o devedor que não honra tempestivamente a obrigação pecuniária que o liga ao credor, não havendo assim fundamento lógico para sua incidência, quando inexiste o seu fato gerador, qual seja, o dever de efetuar os mencionados recolhimentos. O projeto de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está pronto para votação na próxima reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Agora são 5h17. Vamos falar sobre dupla Grenal a partir de agora. Vamos começar falando sobre o Internacional. A simbiose Inter e torcida está forte. No segundo jogo com público no Beira-Rio, o time venceu o América Mineiro por 3-1 e se manteve nas portas do G6 do Brasileirão em 7º lugar com 39 pontos, um a menos do que o sexto, que é o Corinthians, que tem um jogo a mais. Foi a 5ª vitória seguida da equipe de Diego Aguirre. E a redenção de Patrick, de criticado nos tempos que os colorados se manifestavam pelas redes sociais, ele foi o herói da noite, com 2 gols e deixou o campo sob aplausos efusivos. Yuri Alberto, comprovando a fase goleadora, marcou o 3º. Aguirre escalou o time que se esperava. Sem Bruno Mendes, optou por uma dupla de zaga argentina, com Mercado ao lado de Cuesta. Maurício seguiu na equipe, na função originalmente ocupada por Edenilson, a serviço da seleção. De resto, a equipe foi a mesma que venceu a Chapecoense no domingo passado. E é isso aí, já está mudando os valores de mercado de um dos jogadores do Inter, hein? O preço projetado anteriormente pelo Inter para eventual negociação de Yuri Alberto está defasado. Logo após os 3 gols assinalados contra o Flamengo no Maracanã, o Colorado esperava negociar o jovem atacante por pelo menos 15 milhões de euros, ou seja, cerca de 95 milhões de reais na cotação. Porém, a fase do camisa 11 faz o montante aguardado ser aumentado para uma quantia superior a 20 milhões de euros. Depois da goleada aplicada no Rio de Janeiro, o atleta ainda obteve mais destaque. Desde o confronto foram disputadas 10 partidas e Yuri marcou 7 vezes. Inclusive, a promessa de apenas 20 anos se tornou o artilheiro isolado do Brasileirão com 11 gols. Ele poderá repetir a marca que o clube não tem desde 1988. Todo o destaque desperta a atenção de clubes europeus. Propostas já foram rechaçadas pela direção. Por isso, a projeção anterior foi refeita com novos valores pela fase atual. A ideia é que o valor de mercado do atacante já subiu para 20 milhões de euros. O otimismo pelo futuro do atleta é compartilhado também pela comissão técnica. Vamos falar de Grêmio, então? A situação do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro segue muito complicada. Após demitir o técnico Felipão nesta semana, a equipe visitou o Fortaleza no Ceará sob o comando do interino Thiago Gomes. Mesmo com uma partida de equilíbrio, a equipe gaúcha foi derrotada por 1-0 no 5º jogo consecutivo sem vitória para os gremistas na competição. O placar mantém o Grêmio na vice-lanterna da tabela com 23 pontos em 24 jogos. O Santos, primeiro time fora da degola, tem 28. Mas conta com um jogo a mais. Para o Fortaleza, a vitória foi importantíssima. A equipe agora é 3ª colocada com 42 pontos. Pela próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio terá confronto gaúcho contra o Juventude, adversário direto na briga contra o rebaixamento. A bola rola neste domingo na Arena do Grêmio. Já o Fortaleza terá partida contra a lanterna da Série A, a Chapecoense, fora de casa no sábado. Ainda falando sobre o Grêmio está próximo de definir a contratação do seu novo técnico após a saída de Felipão na segunda-feira. O tricolor tem negociação avançada com Wagner Mancini, do América Mineiro, favorito para o cargo, mas ainda tentará convencer Roger Machado, que tem recusado as investidas para assumir o clube.
O conselheiro Denis Abraão aceitou o convite para o cargo de vice-presidente de futebol no lugar de Marcos Herman, que pediu demissão após a derrota para o Fortaleza. Agora, o dirigente tenta fechar a contratação do novo técnico ainda nesta quinta-feira. Roger Machado sempre foi o plano A da direção desde a saída de Felipão, mas se mantém irredutível em sua posição de não assumir algum clube com a temporada em andamento. O dirigente terá uma conversa com o Roger para tentar demovê-lo da ideia. Sem avanço com Roger, Mancini passou a ser o nome mais forte no Grêmio. As tratativas com o treinador esfriaram um pouco após a mudança no departamento de futebol, mas há otimismo em um acerto. Da parte do América Mineiro, também há confiança na permanência do treinador. Já no lado do Grêmio, grande parte do vestiário gremista aprova a chegada de Mancini. Mancini tem contrato com o Coelho, vai até o final do ano, enquanto Roger Machado está em Porto Alegre sem trabalhar como técnico após sair do Fluminense nesta temporada. Seja quem for o treinador, chegará ao tricolor com a missão de evitar o rebaixamento para a Série B. Aos 54 anos, Mancini foi procurado pelo Grêmio no início da semana, logo após a saída de Felipão. O técnico foi questionado sobre o assunto após a partida do América Mineiro contra o Inter no Beira-Rio, na noite de quarta-feira, mas despistou. Já Roger Machado e seu staff recebem contatos de parte do Grêmio desde domingo. Todas as respostas até o momento foram negativas quanto a um convite do clube. Contratado em junho pelo América Mineiro após sua passagem pelo Corinthians, Wagner Mancini deixaria o Coelho em 11ª colocação na tabela. O técnico comandou o time em 22 partidas até agora, com 7 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, com 45% de aproveitamento. Roger Machado estava no Fluminense e foi demitido do cargo em agosto, após eliminação para o Barcelona de Guayaquil, nas quartas de final da Libertadores. No time carioca, acumulou aproveitamento de 54,7%, com 19 vitórias, 10 derrotas e 13 empates em 42 jogos na temporada. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Quem vem para o Grêmio? Mancini ou Roger Machado? Você pode participar conosco aí deixando os seus comentários na nossa live lá em facebook.com/acústicafm ou então enviando aí para o nosso WhatsApp. Mandar um abraço aí para Vera Lúcia Fagundes, também para Leone Oliveira, que estão acompanhando aí o nosso programa, desejando uma boa tarde para todo mundo. Também quem está acompanhando em vídeo pelo Facebook é o Cristóvão Marçal, o Jailson Fonseca. Ô, Jailson, grande abraço para você. O Alisson Brose, o Alemão, também o Aldonir Gouveia, a Ângela Mesquita e o Jorge Neugbauer. São 5h mais 24. O assunto do programa agora vem com o Marcelo Vaz. Vai explicar um pouco para a gente sobre a obrigatoriedade do comprovante de vacinação que começa segunda-feira no Rio Grande do Sul. A partir da próxima segunda-feira, em todo o estado, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em atividades de alto risco de contágio com o coronavírus, como competições esportivas e festas. A norma irá valer tanto para profissionais que trabalham nesses locais, quanto para o público em geral. Os novos protocolos estão vigentes desde o início de outubro, mas o governo do estado estipulou um período de transição até dia 17 para garantir uma melhor organização por parte dos estabelecimentos. A obrigatoriedade da comprovação da vacina foi apresentada pelo governador Eduardo Leite em 30 de setembro, junto a outras flexibilizações nas normas de segurança. A apresentação do comprovante de imunização seguirá um cronograma de idade de acordo com o avanço da campanha em todo o estado. 40 anos ou mais, esquema vacinal completo com 2 doses ou dose única. 30 a 39 anos, primeira dose ou dose única até 31 de outubro e esquema vacinal completo a partir de 1º de novembro. 18 a 29 anos, primeira dose ou dose única até 30 de novembro e esquema vacinal completo a partir de 1º de dezembro. Valerá como comprovante de vacinação o certificado emitido pelo aplicativo Conect SUS ou por outro meio, como a caderneta de vacinação emitida pela Secretaria Estadual da Saúde ou outro órgão governamental. Entre as atividades que deverão exigir comprovante de vacinação estão competições esportivas, eventos infantis, sociais e de entretenimento em bufês, casas de festas, casas de shows noturnas, restaurantes, bares e similares, além de feiras, exposições corporativas, convenções, congressos e similares, cinemas, teatros, auditórios, circos, casas de espetáculos e casas de shows, além de parques temáticos de aventura, de diversão, naturais, jardins botânicos,
zoológicos e outros atrativos turísticos similares. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Bom, a gente segue comemorando os números da Covid-19 aqui no nosso estado, aqui na nossa região, essa diminuição de casos de Covid-19, também a diminuição de óbitos, mas infelizmente chega uma nova atualização da Secretaria Municipal da Saúde de Camaquã, que traz notícias lamentáveis, notícias tristes neste cenário. Camaquã registrou 2 novas mortes por Covid-19 em boletim epidemiológico divulgado agora há pouco. Os dados estão disponíveis em painel atualizado pela Secretaria Municipal da Saúde. As vítimas são um homem de 74 anos e uma mulher de 95 anos de idade. Não foi divulgado se as vítimas tinham comorbidades. Ao todo, agora o município tem 153 óbitos causados pelo coronavírus. Foram confirmados hoje 13 novos casos da doença. O município tem um total de 7.883 confirmações. O número de pacientes recuperados em Camaquã é de 7.687. Portanto, confirmados mais 2 óbitos por Covid-19 aqui no município de Camaquã. As vítimas são um homem de 74 anos e uma mulher de 95 anos de idade. Nós estamos aí mandando mensagens de força, para os familiares e também para os amigos destas vítimas. Agora são 5h27. O assunto agora é uma pesquisa que revela que 80% de internados por Covid tiveram sintomas persistentes. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto mostra que em um grupo de 175 pessoas recuperadas da Covid-19 atendidos pelo ambulatório do Hospital das Clínicas da cidade, 80% apresentaram sintomas persistentes por pelo menos 4 meses após o início da doença. 71% dos pacientes que tiveram sintomas leves e não necessitaram de oxigênio ou intubação tiveram sintomas de Covid longa. Entre os casos graves, o número sobe para 93%. Esses dados fazem parte do projeto Recovida, que vai acompanhar por 1 ano a evolução natural da doença nesses pacientes. Serão observados sintomas físicos, psicológicos, ambientais e sociais. Os sintomas persistentes mais relatados pelos pacientes foram fadiga, dispneia ou falta de ar, tosse, dor de cabeça e perda da força muscular. De acordo com a coordenadora da pesquisa, a fisioterapeuta Lívia Pimenta, a descrição de sintomas nesse primeiro momento é importante para determinar quais os melhores tratamentos para cada caso. Justamente para a gente poder direcionar o tratamento específico para cada um dos casos, Então, por exemplo, se a fadiga, foi o principal sintoma que a gente encontrou na nossa amostra, o que a gente pode fazer no sentido de melhorar essa condição, Será que é condicionamento físico? Será que é um cansaço relacionado mais à parte muscular ou à parte respiratória, já que a dispneia também tem se apresentado mais frequente, mais prevalente, A pesquisadora ressalta que esse estudo, que foi inclusive apresentado em uma conferência sobre doenças na Suíça, faz um recorte dentre aqueles que buscam tratamento ambulatorial. Por isso, ainda não é possível relacionar com todos os casos de Covid-19 da população, já que a maioria dos contaminados apresenta um quadro leve, sem necessidade de tratamento ambulatorial. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Bom, e acaba de chegar informações diretamente da imprensa de Porto Alegre. Grêmio tem acerto com Wagner Mancini. Informação confirmada agora pela imprensa de Porto Alegre. Ainda não dada essa informação de forma oficial pelo Grêmio, mas o Grêmio teria um acerto com Wagner Mancini e trata das questões burocráticas com o executivo Diego Serri. Mancini deve chegar amanhã em Porto Alegre e deve comandar o time contra o Juventude. Informação extraoficial já circulando nas redes de que o Grêmio já tem um acerto com Wagner Mancini, tratando apenas das questões burocráticas com o executivo Diego Serri, e a informação é que Mancini deve chegar já amanhã em Porto Alegre e comandar o time do Grêmio contra o Juventude. Então vamos aguardar aí nas próximas horas o anúncio oficial por parte do Grêmio. Nós chegamos ao final do programa, tivemos aqui o oferecimento de Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado, Bartz Móveis Planejado, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa, Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Siga a FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. E Belmóveis, móveis e decorações. Chegando ao final do Redação Acústica de hoje, agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes. Daqui
Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente tem o Acústica News. Eu acabo de receber uma informação que vai ser destaque no Acústica News de hoje. Homem que esquartejou e queimou amigo é preso em Camaquã. Atenção, homem que esquartejou e queimou amigo acaba sendo preso pela Polícia Civil aqui na cidade de Camaquã. Dentro de instantes, no Acústica News, você acompanha todas as informações, todos os detalhes sobre este caso. Homem que esquartejou e queimou amigo é preso aqui na cidade de Camaquã, se é que dá para chamar de amigo. Então, dentro de instantes, todas as informações aqui na Acústica. Para você, um forte abraço e um excelente final de tarde. A informação na medida certa. Redação Acústica. Acústica e a hora certa. 5h32. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51 999992903.